Você pegar uma fêmea que está num trato gigantesco para poder chegar numa nacional disputando com as maiores fazendas do Brasil, que tem estruturas maravilhosas, que tem que estar prenha ou parida ou com aprumos perfeitos, sem perder a beleza e com ganho de peso altíssimo, gente, não existe desafio maior. Não existe. E as pessoas às vezes não entendem. Por isso que as vacas chegam a patamares de valores muito altos. Por quê? Porque aquelas vacas são formas para repetibilidade. A gente tem que multiplicar o que é bom. Hoje a Leão Assessoria, ela tem uma grande vantagem, falando para mim. Ela assessora os amigos. Começou com os piauienses, hoje eu tenho clientes no Brasil todo, graças a Deus. Tem aumentado muito, mas eu sempre digo, olha, eu sou seu amigo, eu sempre vou olhar para você de uma forma diferente. E o que eu não souber, porque ninguém sabe de tudo, eu vou estudar e vou atrás para lhe ajudar. E a gente tem conseguido grandes êxitos. Consigo idealizar no animal a perfeição, o mais perto da perfeição possível. Um animal de frame moderado, é um animal de tem que ser bonito, tem que ter ossatura para aguentar aquele desenvolvimento que a gente vai impor a ele, né? Porque não deixa de ser um desafio. O animal de pista, ele é desafiado. Nada no mundo da pecuária é mais desafiado do que o animal de pista. Nada. Existe algumas pessoas que não entendem isso e tentam bater. Ah, mas por que esse animal tem 10 meses e pesa 500 quilos? Para ele chegar ali, vários outros foram descartados. Que tem que estar prenha, tem que estar parida, tem que receber e tem que estar com peso, ganhando muito peso, tem que estar bonita, tem que estar com a musculatura. Então não existe. Isso tudo ela sendo feminina, com aprumos perfeitos. Exatamente. Aí eu pergunto para vocês: existe algum animal mais desafiado que um animal de pista? Não existe. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Bem-vindo a mais um podcast da Pecuária Brasileira. Gostaria de agradecer você que está aqui assistindo a gente mais uma semana e mais um episódio. Pedir que você se inscreva no canal, curta, compartilha. Envie esse vídeo para uma pessoa que você acha que vai agregar. Também pedir para você se inscrever no nosso Spotify. Muita gente escuta na estrada, baixa o aplicativo, baixa o episódio e daí assiste offline, né? Sabe que o pessoal roda muito durante a semana. E aí, Léo, como é que você tá? Tudo E aí, bom, Gustavo, irmão? mais uma semana aqui no YouTube dos amigos, no canal do Criador. Acho que vamos estar trazendo conteúdo de muita qualidade, falar um pouco do Nelore numa geografia diferente do que normalmente a gente do nosso usual, mas que eles vão falar de um trabalho muito competente que tem sido feito e uma das pessoas que vem encabeçando esse desenvolvimento. É, Ao longo do tempo, né, Léo? exatamente. E antes da gente falar sobre o nosso entrevistado e começar essa conversa, falar dos nossos patrocinadores, falar da CB Genetics. Tá precisando de inseminação vacada? Entre em contato com o pessoal da CB Genetics. Tem touros Entre em contato com o pessoal do Podpack, não só da CB. Exatamente. Tá aparecendo aí o QR Code. Não sei se tá aqui, tá ali, mas tá aparecendo. Pega sua câmera, abra ela, escaneie o QR Code e entre em contato pelo WhatsApp. Pergunte qual touro que você quer, se quiser o catálogo pra gente mandar. Explica um pouco do seu projeto, como que o que tipo de touro que você está precisando, se é um touro Nelore, se é um touro de alguma outra raça. Fazer um cruzamento. E que com certeza a equipe do Podpack vai tá conseguindo te assessorar na hora da escolha desse sêmen e com uma condição especial, né, Gustavo? Cupom PODPAC 10 pra você que assiste o PODPAC, 10% de desconto no pacote de sêmen. Então, pô, não tem porquê de você não querer usar um desconto pra pagar mais barato, né, Léo? É isso, Gustavo. Não tem porquê. A gente sabe que para conseguir rentabilidade na pecuária tem que fazer conta. E um desconto a mais que você consegue, seja no pacote de doses convencionais ou na dose sexada para sua FIV. Então, qualquer diferença assim já faz um impacto enorme aí na conta no final do mês. Com certeza, também falar sobre a VRGen, a empresa que tem o maior banco de dados de DNA animal do Brasil. E eu falei DNA animal, não é só bovinos, não é só caprinos, não é só equinos, são realmente todos
DNAs possíveis, assim, o pessoal tá fazendo, extrema qualidade. E Tem eficiência e rapidez. Fora que tem o chancelamento da VR, da marca, eles entregam o resultado em até 7 dias úteis do DNA do teu animal. Então, Isso, pô, eles fazem alguma outra série de baterias de exames que vai estar aparecendo aqui no rodapé. Então, qualquer necessidade que você tenha dentro dessa área, pode entrar em contato com o pessoal da VRG que vai estar atendendo vocês muito bem. fala também sobre Brazilian Whisky Working Trust, a empresa aqui que está sendo uma das parceiras do Podpack. É um whisky O melhor whisky brasileiro. whisky de qualidade, um whisky premium. Essa aqui é a garrafa 134 de 275. Então, você pode ver que são edições numeradas, edições limitadas, né, Léo? Exatamente. Eles prezam muito pela qualidade, Gustavo. Então, você consegue ver dentro de cada garrafa as especificações de toda a produção, em qual fazenda que foi feita, qual que é o Tipo de barril que foi colocado, por quanto tempo ele foi envelhecido, e isso faz realmente a diferença para um produto final que você consegue apresentar para os seus amigos, para receber os convidados, e também os copos, as taças da Working Trust para degustação de whisky. Então tem vários outros produtos para conseguir elevar a sua experiência. E é importante você estar seguindo o Instagram da Brazilian Whisky, porque as edições são limitadas e elas acabam muito rápido, né, Gustavo? E eu não sei também se estão conseguindo ver, mas a coloração linda, eles não utilizam nenhum tipo de corante para poder chegar, é só realmente um envelhecimento e a qualidade dos barris sempre novos, de primeiro uso. E igual você falou, Léo, é realmente muito importante que você siga o pessoal, porque os lançamentos deles são coisas, sabe, de extrema qualidade, de extrema rapidez. Porque por ser um produto muito escasso, que eles focam muito na qualidade, o pessoal tem uma recompra muito alta, né, Léo? Comprou, o pessoal gosta e já, assim que lançar, já compra de novo. Então, teve um lançamento deles que duraram menos de 14 horas, sabe? Menos de um dia. Isso é muito rápido. Vale a pena seguir o Instagram, acompanhar, entender um pouco mais do trabalho. Se você é um entusiasta de uísque, você só gosta de beber uma bebida boa, diferenciada. Dá de presente também. Exatamente, tem um excelente presente, pode entrar em contato com eles, que assim que vem numa caixa especial, tem alguns outros tipos de entregáveis bem bacana. Então pode entrar em contato no @Brazilian Whisky. Fala também do curso de morfologia da raça Nelore 100% online do Podpack. É um curso que vem revolucionando a pecuária brasileira, a forma do pessoal aprender sobre genética, aprender sobre morfologia. Democratizando o acesso a conteúdo de qualidade, porque até então a gente via no mercado vários cursos de extrema qualidade, mas que demandavam uma presença numa data específica. Tinha que gastar com transporte, alimentação, hospedagem. E com o curso do Podpack não. Além de você conseguir fazer onde e quando quiser, você pode reassistir várias vezes. Então foi pro curral, viu alguns animais, ficou em dúvida, o que eu devo estar olhando a mais, conseguir balizar tanto as qualidades como os defeitos morfológicos. Na hora de estar acasalando um animal, você pode estar revisitando o conteúdo do curso inúmeras vezes. Além de ser um curso ministrado pelo Tavinho. O Tavinho é um dos principais técnicos jurados do Brasil hoje, com uma didática fenomenal. Então eu tenho certeza que você não vai se arrepender de comprar esse curso, que vai mudar muito. Um valor ínfimo perto do retorno que você vai ter, né? Um animal, um touro, uma doadora, um embrião que você compra, sendo mais criterioso nessa seleção, o retorno vai ser inúmero, fora que investir em conhecimento nunca é demais. Então, para todo mundo assim, que quer dar um salto a mais na sua seleção, na sua tomada de decisão, ou mesmo na hora de você estar conversando com o seu assessor, entendendo o que ele está te passando, isso acaba melhorando muito a forma como você vai fazer a gestão do seu plantel, tendo todo esse embasamento, né, Gustavo? Exato. Fala também da Vista Podpack. A gente está aqui utilizando as camisetas temáticas do Podpack. Estou utilizando a de Mona Lisa, do Viva Las Vacas. Camisetas muito bonitas, com a qualidade da reserva, com o design autoral, para você estar representando a pecuária no seu dia a dia e vestido de maneira confortável também. E tá sempre tendo alguns lançamentos novos, né, Gustavo? A gente ofertas exclusivas, né, promocionais, tem algumas por tempo limitado, dependendo da época do ano. Então, para você ter certeza e estar acompanhando, entre no nosso site aí e cheque os modelos. Tem todos os tamanhos, tem para criança, tem feminino, tem algodão peruano, tem a tradicional. Moletons também, né? Tem moletom também. O inverno tá chegando, a gente já sabe que
E vai precisar usar um moletom, vai precisar comprar uma roupa de frio, compra um moletom do Podpack, você vai tá muito bem servido. Exatamente. Então vá pra vinheta. Voltando da vinheta, passar a bola pro nosso entrevistado, pedir que ele se apresentasse, perguntar e falar um pouco quem que é o Cincinato Leão. Bom, primeiramente agradecer o convite de vocês, né? É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, tá? A gente acompanha o Podpack e vocês estão fazendo um trabalho incrível. Bom, Cincinato Leão é um apaixonado por Nelore, por pecuária de uma forma geral. Eu venho da pecuária, eu sou pecuarista, né? Hoje tenho uma empresa de assessoria, mas comecei como criador, né? Sou do Piauí, sou de longe, sou da terra quente, mas estamos aí hoje rodando o Brasil inteiro, graças a Deus. E muito feliz, porque trabalhar com o que você ama não tem nada mais satisfatório, né? Como eu comecei falando, eu fui criador. Hoje ainda tenho alguma coisa, mas hoje o meu foco é ajudar, principalmente o Norte e o Nordeste. Embora o Piauí seja Nordeste, Piauí e Maranhão fazem parte do ranking Norte quando se trata de Nelore, né? Devido à geográfica, a, Os núcleos das exposições. o número de exposições, a distância, Pra lá, percorrer. lá atrás juntaram e preferiram colocar o Piauí e o Maranhão mais perto do Pará, de outros estados e fizeram um ranking norte. O Nordeste já é um outro ranking, né? Embora em algumas exposições do Norte e Nordeste, vem criadores tanto do Nordeste como do Norte, estão sempre juntos, né? Hoje a gente está vivendo um momento muito, até a gente estava comentando antes, o Piauí, o Norte e o Nordeste está vivendo um momento, resgatando um momento muito importante, falando propriamente dito da raça Nelore, né? O Piauí hoje, junto com o Maranhão, fora do Triângulo Mineiro, dos grandes centros, como São Paulo, Minas e Goiás, o Piauí hoje é o maior comprador de gado de elite do Brasil, né? Hoje detentores de grandes vacas, vacas milionárias, vacas que agregam muito no cenário nacional, né? E o Piauí está sempre em evidência, sempre comprando e resgatando o que viveu no passado com grandes nomes, né? Falando do Pará, o próprio Bené Mutran, no Piauí, Lorival Parente, tem hoje nós temos hoje o nosso deputado João Matos, que é um grande entusiasta, um baluarte da raça Nelore, né? Nós temos os Barros Corrêa no Nordeste, tem o próprio Nelson Frota no Maranhão, todos grandes nomes, né? E que viveram um grande momento da raça Nelore no passado. E hoje o Piauí está resgatando isso, o Piauí, o Maranhão, né? Mas o Piauí encabeçando isso, né? Hoje a gente tem um quantitativo de exposições muito grande no Norte, né? Pra você ter uma ideia, hoje o Norte tem mais exposições do que o próprio São Paulo, né? Para você ter uma ideia. Então, a gente tem um quantitativo de exposições muito grande, com um número de animais inscritos muito grande, um número de expositores muito grande, né? Hoje a gente tem, só para a questão de exemplificação, temos a Expoap em Teresina, que é a maior exposição do Norte e Nordeste. Para você ter uma ideia, a última exposição foi 300 e poucas inscrições de raça Nelore. E isso em dezembro, finalizando o ano, é muito grande, né? E a gente às vezes, tá até tentando, não está conseguindo, como é que a gente pode dizer? Atender todo mundo, né? A gente estamos buscando melhorias para o parque muito grande, mas a gente precisa aumentar algumas locações, porque não está cabendo mais. Mas a gente vem crescendo bastante, né? E em outro critério, que não deixa de ser importante, né? É nos leilões, né? Leilões batendo recordes.
Eu até ontem tava pensando aqui, meu Deus, o que é que eu vou falar amanhã no Podpack com os meninos? E comecei a me lembrar dos leilões alguns anos atrás. Olha só a diferença em números. Eu sou novo na assessoria, né? A minha assessoria só tem 4 anos, mas ela vem alavancando de 2 anos para cá, né? Tem crescido bastante, graças a Deus. Mas em 2020, por exemplo, na pandemia, nós fizemos um leilão. O leilão faturou R$ 400 mil. Naquele momento, aquele valor foi um valor até satisfatório. E eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou falar amanhã, tal? Mas só para questão de exemplificação, como eu já citei, o último leilão que o Piauí fez agora teve 2 vacas que passaram de R$ 1 milhão. Ou seja, olha a diferença O do crescimento. crescimento, o faturamento total em 2020, há 6 anos atrás, há 5 anos atrás, porque na verdade era no final do ano, o leilão grande lá, foi de 400, R$ 500 mil. Hoje, 2 vacas, cada uma passou de R$ 1 milhão em um leilão. Então, o leilão cresceu muito, né? E vem crescendo bastante, entendeu? Todos os leilões vêm batendo recordes. Isso é uma questão da raça Nelore de uma forma geral. Ela vem batendo recordes no Brasil todo. E não poderia ser diferente num estado que aumentou muito, nos estados que aumentaram muito a sua genética, a sua Importação de qualidade, genética, né? né? E isso é muito gratificante para a gente, porque hoje a gente, com a globalização, de uma forma geral, em todos os quesitos, a gente consegue, e o Nelore facilita muito isso, você consegue ter parceiros em todo lugar do Brasil, né? No lugar do mundo, a gente pode até falar dessa maneira, né? A gente pode ter um sócio dos Estados Unidos, Com certeza. né? E tem animais aqui hoje do Norte e Nordeste sendo campeões, filhos de animais do Norte e Nordeste sendo campeões, né? E isso é muito gratificante. E, Cícero, agora tá me dando um passo atrás, mas saber um pouco do início dessa sua trajetória na pecuária, como que surgiu essa vontade, como é que surgiu esse gosto, esse amor pela pecuária Até na desde época o como você início? era criador, antes mesmo da assessoria, como que começou o seu plantel, o que você focou e de onde que veio essa paixão pela pecuária? Na verdade, eu venho de uma família que ela não vivia propriamente dito da pecuária, mas meus avós, né, principalmente do lado paterno, foram criadores, não de animais, tinham animais de genética, mas mais animais de corte, né? Mas eu e meus irmãos sempre fomos apaixonados pelo campo de uma forma geral, né? Sempre fomos do cavalo, né? Lá no Nordeste nós temos a vaquejada, eu corro vaquejada há 20 anos, propriamente dito há 22 anos. Hoje eu não tenho tanto tempo como eu já tive antes, né? Mas eu sempre fui um apaixonado pelo Nelore de Elite, né? Comprei minha primeira vaca em 2012. A primeira vaca eu comprei em 2012. Quem que foi ela? Foi a. Primeira vaca foi a. Ah, meu pai. Eu sei que foi uma vaca do seu Chiquinho Oliveira, um grande criador do Maranhão. É um cara que fez uma história na raça Nelore no Maranhão, né? Era uma vaca. Eu não. Meu Deus, geralmente eu não esqueço, não, mas eu vou lembrar o nome dela e vou falar. É a primeira vaca que eu comprei em 2012. E naquele momento, eu, ainda mais jovem, com meu irmão, a gente comprou junto essa vaca. Isso na época tinha quantos anos, mais ou menos? Só pra contextualizar. 2012, se eu não me engano, eu tinha 24, por aí assim, né? Mas eu já era apaixonado antes. Eu já sentava, já Os estudava, pedigrees. já ficava assistindo pessoas na televisão que hoje são meus amigos pessoais, né? Eu costumo dizer, o próprio Pisciani, Felipe Pisciani, é um dos grandes amigos que a raça me deu. E hoje a gente tá junto, né? Eu tô sempre junto com ele, graças a Deus, um grande amigo. Entre outros tantos que a gente assistia e hoje pode conviver.
Eu me lembro bem que a gente comprou a primeira vaca e tivemos uma dificuldade, porque o Nelore de Elite, ele tem as suas características de comida e tal, e não é só você comprar um animal e achar que ele vai estar ali, né? Hoje é muito detalhe, né? É, um detalhe e tal. E naquela época a gente até meio pensou em desistir. Na verdade, meu irmão até desistiu, né? Aí foi passando o tempo, eu casei a primeira vez, 2015, e fomos para um Expoap. Na Expoap, eu fui para um leilão, né? No leilão eu comprei, voltei a comprar animais, e 3 dias depois tinha um leilão maior. E eu convidei meu sogro, que é meu amigo hoje, né? Que hoje eu não estou mais com a filha dele, mas temos uma boa relação, para ir num leilão comigo. E naquele momento a gente. Ele se mostrou interessado e nós começamos um criatório dali. Dali nasceu o Nelore Leão, né? Que vem do meu nome, né? Ele na época não tinha fazenda nem nada, eu já tinha. E a gente criou o Nelore Leão. E com essa minha, vamos dizer assim, minha paixão pelo Nelore, pelo estudar muito, o Nelore Leão cresceu muito rápido. E cresceu de uma forma que eu consegui, junto com ele, ganharmos 3 rankings do Norte como expositor, num período muito curto, né, de tempo. Eu vinha para Uberaba, eu estudava, eu comecei a falar com grandes nomes, até cito aqui o próprio Luiz Humberto, eu vinha para cá, eu sempre visitava ele, que para mim Um ícone. é um ícone, é um cara Pra que mim, tem um olho assim. pra mim, dos melhores podpack. Então, para o pessoal que estiver assistindo aqui a entrevista com o Sucinato, depois já sintoniza na entrevista com o Luiz Humberto, que é uma aula de criação, uma aula de Nelore. O Luiz Humberto, ele tem um olho assim fantástico e eu rapidamente peguei muita coisa ali dele, por mais que eu não vivi diretamente, porque a gente é muito longe, Piauí, Uberaba, né? Mas eu tava sempre em contato com ele, com um grande amigo que eu tinha aqui, que é o Tiburcio, que a pandemia levou, né? E a gente tava trocando ideia e as pessoas às vezes tinham dificuldade em me vender animal, porque, assim, não querendo me passar a perna, mas as pessoas chegavam e diziam: olha, esse animal chega aí e vai ganhar. E muitas vezes eu detectava algum defeitinho que aquele animal tinha, e pô, o cara dizia: pô, esse menino tá ficando sabido, esse menino tá tendo olho e tal, tá conseguindo enxergar coisas que geralmente passam despercebido. Por isso a importância até do próprio curso que vocês tanto falam, né? E rapidamente a gente foi, né? Ganhamos os rankings, né? Fomos comprando alguns animais que se destacaram a nível Brasil, entendeu? Compramos uma campeã nacional, vivemos a, a maestria, né? A glória de vender em grandes leilões, como o próprio Elo de Raça. A gente foi convidado para vender uma vaca no Elo de Raça. E depois da pandemia, o meu negócio principal teve que fechar, né? Que na época eu tinha restaurante. Vocês imaginam uma pandemia com você ter restaurante, né? Aí a gente teve que se reinventar. Mas Deus é tão bom na vida da gente que ele me colocou no caminho certo. No caminho que eu sei, um caminho que eu gosto, que eu amo. E com o apoio do meu estado, dos meus amigos. Porque inclusive eu falo muito isso. Hoje a Leão Assessoria, ela tem uma grande vantagem, né? Falando para mim, ela assessora os amigos. Começou com os piauienses, né? Hoje eu tenho clientes no Brasil todo, graças a Deus. Tem aumentado muito, mas eu sempre digo, olha, eu sou seu amigo, eu sempre vou olhar para você de uma forma diferente. E o que eu não souber, porque ninguém sabe de tudo, eu vou estudar e vou atrás para lhe ajudar.
E a gente tem conseguido grandes êxitos, a gente tá sempre nos maiores leilões hoje do Brasil, tá sendo convidado. Eu até costumo dizer que os leilões são como uma seleção, né? Eles têm que convocar os jogadores atuais, que estão na atualidade, que estão fazendo a diferença. É o atacante que está fazendo gol, é o defensor que está defendendo bem, né, no seu time. E a gente tem feito grandes trabalhos, a gente tá crescendo nisso, tá ajudando pessoas a entrarem, tá ajudando pessoas a continuar a ganhar dinheiro, que é o que todo mundo busca, Importante. né? Que é muito importante. E como eu disse, eu não poderia ter ido para um setor melhor. Os amigos chegaram para mim, não, você deve continuar, você deve assessorar. E assim foi feito. E graças a Deus tem uma boa receptividade aqui embaixo. Tenho muitos amigos, aprendo muito todos os dias. Tenho humildade para aprender, que isso é muito importante. A gente se espelha em grandes nomes, grandes pessoas, grandes assessores que já estão aí na praça há muito tempo. E a gente é, pretende continuar e crescer sempre mais. E dentro dessa questão de estar conversando assim com essas referências, você comentou do Luiz Humberto, que para mim também é uma das principais referências assim de pecuarista. Quais outras pessoas que foram importantes na sua formação e quem que você gosta assim, de estar consultando, de estar conversando para conseguir estar sempre evoluindo, pegando experiências assim diversas? Olha, se eu for citar todos, eu vou até ser um pouco injusto. Mas eu queria citar uma pessoa que sempre está comigo, tanto no Nelore como no dia a dia, que é o próprio Felipe Pisciani, né? O Felipe hoje é um irmão, né? É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, entendeu? É um cara, o próprio Ronaldo Alves também é um cara que me ajudou bastante, entendeu? É um cara, esses dois, e os piauienses, os meus amigos do Piauí, André Nogueira, Felipe Eulalio, Fernando Arruda, deputado João Matos, Ézio, entre todos os outros, né? O próprio seu Vicente, que é meu ex-sogro, né? Léo da Liberdade, enfim, são tantos que me ajudam muito todos os dias. E e é como eu disse, eu tenho essa amizade com eles, mas eu me espelho em muita gente e a gente tá sempre trocando. Agora, o Felipe, sim, A gente fala sobre Nelore, a gente fala sobre a vida pessoal, a gente fala sobre economia de uma forma geral, né? E eu me espelho muito na história de vida do Felipe, né? Eu gosto muito também de trocar uma ideia quando eu posso, embora não tenha tanto contato diariamente com o próprio Gilmar Miranda, que é um baluarte também aí do conhecimento, né? Temos os assessores que são grandes conhecedores, Ademir, próprio Heitorzinho, né? É um fenômeno de um olho, o próprio Buiú. A gente está sempre colando em pessoas boas para que a gente possa crescer com eles, né? E estamos sempre. E não, isso é muito bacana falar e acredito que depois de tanto tempo assim, andando por aí e pegando conhecimento de pessoas diferentes, como que você consideraria que é o animal ideal que o Cincinnati gosta, que é o biotipo que lhe agrada? Olha, eu tenho uma paixão por animal de pista que eu não nego pra ninguém. Eu sou um grande, até porque eu vim da pista, falando do Nelore, sempre gostei muito da pista, né? Mas hoje eu consigo idealizar no animal a perfeição, né? O mais perto da perfeição possível, um animal de frame moderado, né? Um animal que tem que ser bonito, tem que ter ossatura para aguentar aquele desenvolvimento que a gente vai é, é, impor a ele, né? Porque não deixa de ser um desafio. Com certeza, o O trato é animal, muito forte. o animal de pista, ele é desafiado. Entendeu? Nada no mundo é mais desafiado, nada no mundo da pecuária é mais desafiado do que o animal de pista. Nada, né? Existe algumas pessoas que não entendem isso
e tentam bater. Ah, mas por que esse animal tem 10 meses e pesa 500 quilos? Para ele chegar ali, vários outros foram Ele tá descartados. sendo desafiado pra chegar nesses 500 quilos aí. E a fêmea, que tem que estar prenha, tem que estar parida, tem que receber, entendeu? E tem que estar com peso, ganhando muito peso, tem que estar bonita, tem que estar com a musculatura. Então não existe. Isso tudo ela sendo feminina, com aprumos perfeitos. Exatamente. Aí eu pergunto para vocês: existe algum animal mais desafiado que um animal de pista? Não existe. Não existe, porque você pegar uma fêmea que tá num trato gigantesco, né, para poder chegar numa nacional disputando com as maiores fazendas do Brasil, que tem estruturas maravilhosas, que tem que estar prenha ou parida ou com aprumos perfeitos, sem perder a beleza e com ganho de peso altíssimo, gente, não existe desafio maior. Não existe. Entendeu? E as pessoas às vezes não entendem. Por isso que as vacas chegam a patamares de valores muito altos. Por quê? Porque aquelas vacas são formas para repetibilidade. A gente tem que Passar pra frente. multiplicar o que é bom, né? E tem que valorizar, porque igual você falou, muitos animais ficam pelo caminho. Então, se de 1.000, 100.000, 20.000 assim, animais sobrou aquele esse tem que ser muito valorizado. Com certeza, não tenha dúvida. A gente que vive o dia a dia de fazenda, né? A gente sabe que às vezes nasce aquele bezerro perfeito, mas aquele bezerro não aguenta, a mão entorta, os ligamentos dão problema e às vezes não ganha o peso que é necessário para chegar numa disputa. Até puxando o gancho desse ponto, Cecinato, você comentou assim, no começo do episódio que hoje o Piauí é um dos principais importadores de genética, dos principais compradores de genética e que assim tem muitos animais em parceria, mas também tem muitos animais que vão trabalhar, fazer sua história lá do Piauí. Como que tem sido o trabalho de vocês lá no Norte, Nordeste, toda essa região que você atua principalmente, para conseguir ter o manejo, o atendimento, para conseguir tirar o máximo desses animais de genética top que vocês estão levando lá pro Piauí? E questão de mão de obra, quais os desafios, o que vocês estão à frente, como que tem sido Na verdade, esse nós problema de estrutura? fomos importadores e exportadores de mão de obra de qualidade, né? Muitos dos grandes tratadores, porque você precisa de uma grande equipe para você chegar, entendeu? Você não adianta nada você ter a genética, você ter a ração, mas você não ter o manejo. Às vezes, cada um tem sua importância, não tenha dúvida. Eu não vou dizer qual é o mais importante, mas o manejo é muito, muito importante. E muitas vezes, muitos dos grandes tratadores do Brasil vêm do Nordeste, né? Por quê? Porque acabou que muitas vezes o Nordeste estava mais parado, Tinha né? tantas oportunidades. As agora oportunidades estavam faltando e eles vinham para cá. E hoje a gente tá resgatando muitos deles e tá tentando fazer também novos tratadores, novos chefes de cocheira, puxadores, né? A gente está resgatando isso. E isso é muito importante, porque as pessoas sempre saem atrás de uma melhoria de vida. E a gente não pode questionar que aqui pro sul, sudeste, né, centro-oeste, sempre foi melhor financeiramente, né? Mas hoje a gente está resgatando isso e está levando grandes indivíduos, grandes marcas de rações, tá fazendo comida de qualidade, porque não adianta nada você ter raça e não ter ração, né? E tá levando grandes nomes também. Tanto que
Acontece, às vezes, de sair um campeão nacional daqui, como já aconteceu, chegar lá no Piauí e um animal que tá lá, ou no Maranhão, e o animal não ganhar do animal de lá, né? Lógico que existem vários fatores, né? Não é uma regra, né? Mas não é uma unanimidade. Sair e chegar lá, pensar que vai, não é assim, né? Até porque existe uma questão climática também, né? Para vir para Uberaba são 2.300 quilômetros falando de Teresina. Então o animal sente até recuperar. Então tem tudo isso. Então a gente está sempre buscando essa questão de resgatar muita gente que já veio, treinar novos, né? Porque isso é. Hoje você chega eu sempre falo mais do Piauí porque eu sou teresinense, sou piauiense, né? Mas é o norte e nordeste de uma forma geral. Você chega em qualquer lugar, em Natal, em Teresina, no Maranhão, enfim, tem grandes criatórios, grandes baias, grandes cocheiras, sabe? Muito estrutura muito bacana, né? Que você às vezes, quando a pessoa não conhece, porra, tem isso aqui e tal. Pois é, tem, entendeu? E há muito tempo já, né? A gente tem grandes referências antigas que faziam a diferença, que vinham para cá, faziam campeões, e isso é muito bacana. Isso, Ensinato. Poder fazer também um panorama, assim, que a gente comentou sobre a pista de julgamento. Eu queria que você desse duas opiniões, assim. Primeiro, o que tem para melhorar, assim, na pista de julgamento, ou pode ser de regulamento, ou do biotipo dos animais, ou alguma coisa que está faltando. E também fazer esse panorama em específico lá do Nordeste. E fazendo ligação com a sua atuação de presidente da Nelore Norte e como que você atua pessoalmente nesse fomento e em toda essa dinâmica do ranking lá. Bom, vou começar por a tua pergunta, né? Falando propriamente dito, como presidente da Nelore Norte, a gente tem tentado fomentar bastante a raça, tanto que ela vem numa evolução muito grande no norte, né? Voltando a ser o que era antes, né? Colocando novos criadores, colocando novos eventos, crescendo os eventos, trazendo esse relacionamento, né? Essa troca com grandes criadores daqui de baixo, né? Levando a genética daqui, trazendo a genética de lá, e isso tem crescido bastante o número de sócios, o número de entusiastas e até mesmo de investidores, né? E já olhando para o lado do que é que você me perguntou sobre a questão da pista, né? O que é que você acha que pode melhorar no meu pensamento? Na verdade, eu acredito que a gente precisa hoje, olha, como é que a gente pode dizer? Nós criadores, na verdade, os criadores, falando melhor assim, precisam tentar mais. E em que sentido? Novos touros, né? Tentar inovar. Porque às vezes a gente fica num negócio tão caro que a gente fica com medo Com medo, financeiramente, né? porra, eu vou tentar esse touro aqui, é melhor eu ir na certeza. E é nessas tentativas que grandes indivíduos nascem, muitas vezes. Porque a gente precisa inovar, né? A gente precisa dar Refrescado. uma refrescada no sangue. Embora tá vindo novos touros aí que estão com resultados maravilhosos, né? E dentro desse seu trabalho já como assessoria na parte de acasalamento, quais touros que você tem inovado e tem dado chance, assim, Na verdade, eu gosto muito dessa nova linhagem que tá vindo, que embora venha ainda do Landau, do Caiaque, para mim, o próprio Landau, para mim, é o grande touro de todos os tempos. Né? É o Que Bambambam, revolucionou. revolucionou, é um touro né? Existem grandes nomes que estão ajudando hoje, né? No refrescamento um pouco. Vou citar aqui rapidamente, mas tem o próprio Bob que está arrasando na produção, o próprio Guto da Monte Verde é um touro fantástico, é um touro de uma musculatura, de uma
de uma beleza racial assim extrema, né? E tá começando a nascer os produtos dele, a gente tem gostado bastante. Eu tenho o próprio Cabu aí que a gente tá indicando, a Avenger, enfim, uma série de touros novos que ajudam no processo da renovação, né? E lógico que todo dia surgem, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa tentar, né? A gente precisa tentar inovar, né? Desafiar mesmo. Ó, vou botar, entendeu? Esse touro aqui, eu acredito que vai dar certo, né? E linhagens abertas de caiaque e landau, tem algum outro touro que você tá vendo assim que, pô, acho que esse aí pode fazer um negócio diferente? Eu gosto muito do Jedi, né? É um touro que eu vi algumas coisas dele, né? É um touro novo, mas é um touro que eu acredito que pode ajudar bastante aí nesse refrescamento, né? É um touro que eu vou usar, vou indicar bastante aí, entendeu? Para ver o que é que pode surgir aí nessa nova aposta, né? Para os amigos aí de casa, Jedi Camparino, que é um touro da CB Genetics, então mais uma O vez, Jedi, o Guto, o Bob. estão todos na bateria da CB, então entre em contato, se quiser saber mais, pode mandar vídeo da produção deles, explicar um pouco sobre como esses touros, e para você fazer a realização da sua compra com o cupom do Podpack 10 para ter mais desconto. E os clientes do Cincinnati também, para conseguir comprar o sêmen da CB com condições melhores ainda, pode entrar em contato com a CB. A gente vai dar um jeito nisso, né, Gustavo? Com Não, certeza. a gente está sempre nessa parceria aí com vocês. A gente já faz uma parceria aí na divulgação, né? Mas acima de tudo na qualidade, né? A gente Exatamente. indica o que é bom, a gente indica o que a gente queria comprar, né? Eu gosto muito disso. Eu me sinto é, dono daquele animal no bom sentido da palavra. Uhum. Quando a gente indica uma bezerra que ela vai ser Tem uma campeã. responsabilidade muito grande, ainda mais Muito. o que você comentou de ter essa assessoria assim voltada para os amigos, então é uma responsabilidade ainda maior. Não, e até porque é lógico que muitos viram seus amigos, muitos são, mas lógico que tem pessoas que a gente é um pouco mais distante, que são nossos clientes, mas a gente vibra com a vitória deles, né? Eu sempre fui muito entusiasmado de gritar numa beira de pista, né? Os meus amigos gostam de brincar, tem vídeos aí antigos, né? De vibrar mesmo com o campeonato. Eu sempre fui muito assim. E eu vibro com os clientes que a gente, quando fazem alguma coisa, né? Quando tem os bons resultados. E gosto de pesquisar, ó, aquele animal que a gente comprou lá atrás, ó, o animal veio aqui, foi campeão, ou foi primeiro prêmio, ou foi bem, o que é que pode melhorar. Inclusive até sobre nutrição. Eu estudo bastante sobre nutrição de ruminantes e a gente tá sempre trocando ideia. Porque eu gostava de na fazenda de ir pra bater trato Uhum. mesmo. Eu sempre gostei, né? Meus amigos chegavam na exposição e diziam: "Ô, vem aqui tomar uma cerveja, sai daí, deixa os meninos baterem um trato". Eu, não, deixa aqui que eu gosto de botar saber o que é que o animal tá comendo para realmente Entendi todas as partes do eu processo, né? gosto, é uma coisa que é meu, né? É uma coisa assim que eu sempre gostei muito de estar dentro do negócio. E, Cincinnati, agora também falando nessa parte de exposições, fala também um pouco do ranking, assim, da Nelore. Que você tem visto em diferentes regiões, assim, para poder agregar? E o que você acha que ainda falta, voltando naquela pergunta, falta para melhorar no rebanho, de hoje em dia dos animais de pista? Na verdade, o que eu acho assim, eu acho que geograficamente o Brasil, todo mundo sabe que é um país, estado, Continental. é gigantesco. Então a gente está em lugares diferentes, com climas diferentes naquele momento. Então, para um animal, às vezes é difícil estar aqui no frio, né? Quando está frio aqui, chegar no Nordeste tão quente, num calor gigante. E vice-versa. Então, assim, a gente, infelizmente, tem que concentrar as grandes exposições, quando fala em nível Brasil, num certo setor. A gente queria
Quem que não queria voltar a ter? Porque já teve no passado exposições ranqueadas da Nelore Nacional no próprio Piauí, entendeu? 600, 700 cabeças de gado em pista, né? Mas a gente sabe que climaticamente isso é um pouco, dificulta bastante, entendeu? Até porque, como eu disse aqui, voltei a falar mais cedo sobre animais que saem daqui e às vezes não chegam lá, não tem o mesmo êxito por conta até do clima, né? É como você chegar no, no, na Libertadores e jogar numa altitude, Altitude, né? Então, assim, a gente tem que ter um bom senso, né? A gente tem que ter um bom senso. E o que eu acho que assim, uma crítica positiva minha, né, falando no Nelore a nível Brasil, eu queria tanto que a gente pudesse ter 3 jurados numa exposição como a Exposebu, sabe? Porque eu vejo grandes nomes julgando, grandes juízes, mas se tivesse mais 2 pessoas para poder trocar uma ideia, ou mesmo ver o que cada um percebe, porque é humano e o humano pode errar, né? Você E é minimiza muito o erro, né? minimiza o erro, né? Imagina se nós 3 estivéssemos julgando e você gosta da A, você gosta do B e eu gosto do C, mas aí vai ver o seu voto no C e o seu voto no A, onde é que foi, para saber quem é que tá errando menos, entendeu? Onde é que tá? E às vezes isso é importante porque o cara tá sozinho, né, numa exposição dessa magnitude, né? A maior exposição do Brasil, a maior exposição de zebu do mundo, tá sozinho, né? Eles têm um pensamento deles, a ABCZ tem um pensamento deles, mas eu acredito que isso seria uma das críticas que poderiam melhorar, Até né? porque a pessoa muitas vezes fica cansada, muitos Mas tem prós e contras, né? Não, lógico. Você consegue ver uma linha de raciocínio mais claro. Sim, em tese deveria ser mais claro a questão de seguir uma dinâmica dos animais premiados em todas as categorias, que muitas vezes se tem 3 ou 5 jurados, você acaba ficando refém de uma alteração maior da linha dos animais que vão ser campeões nas suas categorias, nos campeonatos, grande campeonato. Quando você vê um jurado só, em tese deveria ver uma linha de raciocínio que vai desde a bezerra até a vaca adulta para mostrar realmente qual que é o direcionamento de seleção desse jurado, né? E se a gente for parar para pensar também, eu acho que uma outra sugestão seria um refrescamento de pessoas no quadro, né? E quem sabe até talvez uma reciclagem. Porque não é uma matemática exata, mas existe um padrão, Mas a reciclagem ela tem de 2 em 2 anos, né? né? Eu digo assim, uma reciclagem obrigatória, né? Porque muitas vezes existe essa questão da ABCZ com o quadro de juízes, mas a gente vê geralmente os mesmos nomes, os grandes nomes nas grandes discussões. Raramente, até uma exceção, essa esposa boa que nós estamos vivendo hoje, uma pessoa que não está em tanta evidência, está fazendo, até agora, tenho visto, tenho presenciado, está julgando muito bem, né? E eu acredito muito que a gente precisava, até mesmo, quem sabe, sei lá, colocar, entusiasmar novos jurados, entendeu? A entrarem, sabe, técnicos a se inscreverem. Sim, fazer com que tenha um fomento maior, né? Acho que e aí, principalmente essas exposições regionais, elas têm um papel muito importante para dar oportunidade. Assim, eu falo até por experiência da nossa família. Meu pai, ele é juiz de cavalo árabe e ele começou numa exposição regional de 20 animais perto da faculdade deles. Então, vai começando nessas exposições menores até chegar numa Exposebu, numa Expoinel, Com certeza. que é realmente a Champions League, a Copa do Mundo. Exatamente. Você tem que fazer o dever de casa, o pequeno tem que fazer primeiro. Né? Você não pode chegar logo e querer jogar no Flamengo, né? Você tem que primeiro jogar no time de base, para depois ir pro profissional.
né? Não estou dizendo que as exposições são né, assim, mas você entender o que eu quis dizer. Sim, importante, e tiveram algumas alterações nos últimos anos, assim, que acho que foram muito benéficas para o negócio como um todo. Primeiro é tirar a gente que é conflitada, a gente que cuida da parte comercial, que está vendendo os animais, depois de julgar, é um maior absurdo, porque a pessoa tem todos os incentivos Para ajudar. para dar no animal que ele vendeu, que ele comercializou. Então tiveram algumas alterações assim nos últimos anos que isso assim deveria ser básico, mas até então não era. E a gente espera que realmente tenham novos técnicos capacitados, que tenham diversidade de pensamento, que eles possam auxiliar no melhoramento genético com diferentes linhas de raciocínio, mas que sigam um padrão, sempre com idoneidade, acho que é o mais importante dentro de uma pista de julgamento. E, e assim, que tenha realmente um. Acho que essa questão da renovação é muito importante. E o próprio Heitorzinho, ele já comentou que uma pensamento dele vai muito do que a gente pensa também, é que não precisava ser formado em zootecnia, ou veterinário, ou ciência. A pessoa tinha que conhecer de gado. Que muitas vezes, por exemplo, tem vários peões aí que tratam de animais fazem 20, 30, 40 anos que tem um conhecimento absurdo e a pessoa não é formada, sabe? A pessoa não tem Então, formado, mas conhece só de que uma gado. pessoa dessa não pode nem querer virar jurado por conta de não ter essa formação técnica. Que pra mim. Não é nenhuma graduação, é necessário uma graduação em ciências agrárias. A questão de assessorar em 10 julgamentos eu acho que faz total sentido, até para ter uma experiência de dinâmica de pista, uma experiência de realmente conhecer como que tem que ser a linha de raciocínio, mas realmente acaba limitando bastante essa igual você falou, essa renovação do quadro de jurados, que com certeza teriam outros profissionais que poderiam estar agregando. A gente vê, por exemplo, um Neco, que trabalhou anos na Mata Velha, as pessoas que mais conhecem de gado no Brasil. Ele com certeza poderia, assim, julgando, tá mostrando um pouco desse trabalho, porque é uma experiência de uma vida inteira e de sucesso, né? A gente vê o Buiú, a gente vê diversos outros Dunga, uma Dunga. turma forte, realmente, que, que, que vem da escola da vida, né? Da escola da fazenda, dentro do campo, que entende muito e que realmente poderia contribuir de alguma forma. Eu concordo com isso sim, né? Eu acho que a gente precisaria incentivar novas pessoas a entrarem de alguma forma. Às vezes isso existe uma trava por conta dessas questões de pensamento, mas a gente não pode também fugir de alguns pontos que são criteriosos, né? Nesse quesito. Até você falou aí sobre assessores, né? O cara vai julgar e é assessor. Realmente isso é um pouco complicado, né? É um pouco complicado porque com que cara eu vou vender um animal para você e vou lá e vou bater nele, né? Inclusive, isso foi até um pensamento meu para parar de criar, né? Como é que eu vou te indicar uma bezerra e vou bater nela, né? Como é que eu vou tentar bater, na verdade, que não é uma certeza que eu vou bater, né? Não, mas existe possibilidade. Existe, né? Mas assim, Conflito. o que a gente pode É pra fazer evitar, né? a gente vai ajudar várias pessoas, né? A gente vai tentar colocar o lugar certo, entendeu? Mas sempre vai prevalecer dentro da pista de julgamento o que o juiz gosta, o que o juiz acha interessante, o que o juiz, aquele momento daquele indivíduo, né? E a gente tem que analisar tudo isso de uma forma ampla, porque acaba que é um negócio gigantesco, um negócio que mexe com muito dinheiro, Milionário. né, milionário, e a gente precisa ter o pé no chão.
E eu, sinceramente, agora eu queria mudar um pouco de assunto, já estamos caminhando para o quadro final, mas antes disso, eu queria tocar no assunto sobre a vaquejada. Tipo, é um assunto que a gente não costuma abordar tanto aqui no Podpack, mas se puder contar pro pessoal que não é tão familiar, porque no Nordeste é uma cultura muito forte, né? Não. A vaquejada, eu sou suspeito para falar da vaquejada, né? A vaquejada hoje é o segundo maior esporte, perdendo apenas para o futebol. Para vocês terem uma ideia, do Brasil. E é porque ela é concentrada na maior parte no norte e nordeste. Nordeste bem mais, mas o norte muito forte também. Pará, né, Tocantins, enfim, uma série o Centro-Oeste também já está crescendo bastante, né? A vaquejada hoje mexe também com milhões, né? Cavalos caríssimos, né? Grandes entusiastas, grandes nomes. Hoje até o próprio Henrique e Juliano, que são grandes criadores de Nelore, estão aí correndo vaquejada, estão comprando cavalos, né? E é um esporte que hoje tem toda uma legislação de não pode ter maus tratos, né? Uhum. Não pode ter. Hoje existe um rabo artificial, né? Você existe um protetor de cauda para não ferir o animal, né? O animal já não corre muitas vezes como antigamente, né? E a vaquejada é muito forte. Cada dia que passa vem crescendo muito. Eu corro vaquejada, como eu disse aqui no começo do quadro, há 22 anos, né? Eu corri a primeira vaquejada, eu tinha 16 anos, em 2004. E teve uma época que eu consegui correr mais. Pra você ter uma ideia, em 2008, 2009, eu cheguei a correr 35 vaquejadas no ano. E um ano tem 50 finais de semana. E a vaquejada ela é no final de semana. Será se eu corri muito? Corri bastante, né? Quase todo final de semana eu tava dentro de uma E vaquejada, tá treinando também, né? Tem toda uma né? preparação. Com toda uma preparação, cavalos hoje cada vez melhores, né? Hoje a dificuldade por conta da genética, a gente olha até pro Nelore. Antigamente a gente corria um boinho pequeno, hoje a gente pega numa disputa, a gente pega boi de 25 arroba para você derrubar, Tem que não ser é fácil bruto não. mesmo. Tem que ter cavalos bons, tem que ter treinamento, tem que ter dedicação, né? Fora que é um esporte muito caro, né? Porque existe inscrição, existe manutenção de animais, né? Existe logística de ir para o evento, né? É muito intenso. E pensando assim nos cavalos que fazem parte do conjunto para a prática do esporte, quais são as principais raças que são utilizadas e como que é feito o trabalho de melhoramento genético focado na vaquejada? Na verdade, a vaquejada ela é praticamente feita pela raça quarto de milha, né? Existem sub-raças da quarto de milha, como a palusa, o pente rosse, que alguns indivíduos vão para a vaquejada e têm êxito, né? Como existem cavalos crioulos que correm vaquejada, bons cavalos, existem puro sangue inglês cruzado com quarto de milha, que deram grandes indivíduos. Mas quando se trata de ápice, a gente fala do quarto de milha, né? E dentro da linhagem do quarto de milha, existem as linhagens que têm o calcense, né? Que gostam de boi. Então, assim, a linhagens que hoje são reproduzidas para a vaquejada, né? Nem tanto ao cavalo, tanto de rédeas, por ser um cavalo extremamente inteligente, porque ele acaba que aprende a se defender muito rápido, e nem tanto ao cavalo de corrida, né? Então acaba sendo um meio termo, porque o cavalo de corrida é um cavalo mais nervoso, é um cavalo mais um sangue mais forte e você precisa ter um meio termo. Então acabaram que hoje existem grandes linhagens que estão ali focadas na vaquejada, né? Que vem cada dia que passa crescendo bastante e atingindo valores gigantes também, como a raça Nelore vem atingindo, entendeu? Cavalos caríssimos, sêmens, embriões,
entendeu? Muito, muito valorizados. E hoje você cria, tipo, você tem uma base de cavalos que você faz a criação própria, ou você prefere comprar o cavalo pronto para você ir lá e já correr? Na verdade, hoje eu não tô tão focado mais. Eu nunca fui um criador de cavalo, né? Eu sempre fui um usuário, Sim. né? Eu tenho cavalos, né? Eu tenho cavalos, eu comprei cavalos feitos. Cavalo, a gente geralmente fala que pegar um potro para vaquejada e fazer ele do zero é uma coisa muito difícil, né? Primeiro que requer tempo, requer sorte, porque você não tem a certeza que aquele animal vai ser bom. Claro. Então acaba que você Se arrisca muito no a- tempo, no você processo, acaba, né? você acaba fazendo o quê? Não, vou gastar um pouco mais, mas vou comprar um cavalo feito. Um cavalo para o seu estilo. Sim. Porque que existe vários estilos. Existe o cara que derruba de direita, existe o cara que derruba de esquerda, existe o cavalo que vem mais brabo, existe o cavalo que vem mais manso, e o cavalo que abre mais, o cavalo que abre um pouco menos, que, né? E é uma série de detalhes que é só quem é mais do meio que vai entender. E eu tenho alguns animais hoje, mas hoje eu não tenho tanto tempo para correr. Para você ter uma ideia, em 2026 eu não consegui correr nenhuma vaquejada ainda, né? Ah, Para quem corria 35 vaquejadas num ano, né? bastante Hoje, coisa. pai de família, meu filho eu adoro, meu filhinho de 3 anos. Ele ama cavalo, ama bicho de uma forma geral. Mas eu também tenho um grande amor pelo campo de uma forma geral. Eu gosto de plantar, eu ainda planto. Eu gosto eu tenho na propriedade, eu tenho porco, eu tenho galinha, eu tenho de tudo um pouco, carneiro, mula, enfim, né? Então, assim, eu gosto de criar, eu gosto de ser criador. Tenho um gado de corte ainda também, né? E a gente gosta até de pegar, tá sobrando dinheiro ali, vou comprar mais umas fêmeas e tal, vamos, né? Quem sabe aquele feeling de criador mesmo, sabe? De, Sim. de aumentar. E, pô, muito bacana esse Santo. Agora a gente entrando já no quadro final, que você que é de casa já acompanha faz tempo, sabe como é que funciona. Mas é o quadro de oferecimento da CB Genetics. Gente, falar de novo. Entre em contato aqui com a gente no Podpack. A gente tem o cupom Podpack 10 para mais 10% de desconto nos pacotes de sêmen da CB Genetics. Então, não perde tempo e entre em contato. Cincinato, você é de casa, você sabe. Perguntas finais. Um conselho pro Cincinato de 20 anos atrás. Cara, o conselho pro Cincinnati de 20 anos atrás. Eita, pergunta difícil. Tanta pergunta que eu fiquei estudando para chegar aqui e falar. Essa daí eu não estudei. Mas eu acho que é escutar mais. Eu sou muito falador, eu converso muito, né? Assim, participo bastante, é sempre ele conversando bastante, mas escuta mais. Cincinato, escuta mais, entendeu? Se o Cincinato de 20 anos atrás estivesse assistindo o Cincinato de agora, o que, que ele se tornou hoje nesse podcast, o que, que ele te diria? Parabéns, eu acho que você está indo no caminho que você sempre sonhou. Na verdade, se eu chegasse. Eu sei que as perguntas são muito rápidas, mas só um parênteses. Se eu Fica à idealizasse. vontade, assim. Se eu idealizasse. Se Deus chegasse para mim e dissesse assim: você tem um papel e uma caneta. Escreve o cenário ideal para tua vida, né? Embora ainda tenha muita coisa para viver, se Deus quiser, não estaria sendo tão perfeito como está sendo. Pô, que bom. Fico feliz. Entendeu? Porque viver do que você ama é uma coisa que poucas pessoas têm essa oportunidade. E hoje eu vivo do que eu amo, eu vivo do Nelore, eu vivo da pecuária e sou muito feliz por isso. O melhor conselho que você já recebeu? O melhor conselho que eu já recebi foi escuta mais. Qual foi a maior alegria que você teve no meio da pecuária? A maior alegria que eu tive no meio da pecuária foi trazer uma vaca no meio da pecuária, que eu digo, falando do Nelore propriamente dito, foi trazer uma vaca em cima de um caminhão, ela chegar um dia antes da data base de uma exposição mineira e conseguir sair daqui com o campeonato. Quem que foi essa vaca? A Mita.
Ela era campeã nacional, mas vinha 2.300 quilômetros em cima de um caminhão, chegar aqui e bater de frente com grandes fazendas, num momento muita vaca boa, né? E sair daqui com um campeonato foi gratificante. Se fosse para você iniciar uma criação do zero, pudesse escolher qualquer vaca, qualquer reprodutor, quem que seria essa matriz e quem que seria esse reprodutor para estar acasalando? Parece até clichê, mas não é. Mas se eu fosse escolher dois grandes indivíduos da raça Nelore, sem sombra de dúvida, eu escolheria a Viatina 19, que para mim é a grande vaca de todos os tempos e vai ser muito difícil chegar a outra no nível dela. E o touro seria o Landau. O Landau é assim um touro que foi criado com um pensamento, mas acabou indo para outros segmentos que conseguiu ser ainda melhor do que sonhavam com ele. Que você vê as vacas do Landau, que inclusive é o pai da Viatina 19, são maravilhosas. Vacas férteis, vacas leiteiras, né? A história do Landau é bem bacana, até para quem assistiu o episódio junto com o Plínio Queiroz. Ele conta toda a história desde quando ele contratou o Landau, como que foi tocada a trajetória dele e também um pouco do panorama dos resultados que ele teve, assim, mas é realmente muito bacana. Então fica a recomendação para os nossos amigos estarem assistindo também o podcast com o Plínio. Família. A família é tudo. Se você me perguntou qual foi a maior vitória que eu tive na pecuária, né? Que rapidamente aqui, como é um bate-pronto, eu lembrei dessa. Mas a maior vitória que eu tive na minha vida foi no dia 1º de outubro de 2022, quando o Rafael nasceu. Até me emociono porque o Rafael é oriundo do meu segundo casamento, do meu casamento atual, mas é tudo na minha vida, né? Minha esposa me deu 2 filhos que ela já tinha, são duas crianças maravilhosas, mas o Rafael é meu filho, meu sangue, parece muito comigo, fisicamente, e assim, é tudo na minha vida. E eu sou muito feliz por ter a minha família, ter eles perto de mim, por eles gostarem do que eu gosto, que isso é muito bacana, Muito. né? Até assim como que foi essa criação, assim como que tá sendo a criação para fazer ter contato com gado, assim, acho que é importante assim. Na verdade, eu sempre que posso, eu levo ele, mas ele tem uma paixão por animais de uma forma até gigante, assim. Ele conhece, com 3 anos, ele conhece todos os animais que você mostra para ele, da água-viva, da centopeia, ele sabe o nome de tudo, né? Ele tem um hiperfoco nisso, que aí é um pouco preocupante, já é demais. Mas você bota uma foto para ele, desde novinho, ele sabe, isso aqui é uma arara, isso aqui é um papagaio, isso aqui é isso aqui é aquilo, entendeu? E sempre que posso, eu levo ele para fazenda, né? Levo ele, a gente tem os cavalos em Teresina, perto de casa, eu tô sempre levando, o tio dele leva também, meu irmão é mais ligado à vaquejada hoje, né? E tá sempre levando ele, aí ele tá sempre interagindo, né? E lá em casa, na minha casa, você deve imaginar, eu sou apaixonado por sela, entendeu? Eu sou apaixonado por aves também, eu gosto muito de aves. Então, assim, acaba que ele tá sempre em contato com os animais e com o meio, né? De uma forma geral. Leilão, assistindo leilão, quando eu não tô no leilão, às vezes ele me liga de vídeo, eu tô aqui perto de uma vaca, eu mostro pra ele. E no leilão em casa, chega no quarto, ele tá, a vaca, tá Pô, que sempre assim. bacana. Já vai estar tendo esse hiperfoco aí com Com os Nelore. pedigrees, Os os animais. Deus. Deus é tudo. Deus, a família, é tudo na vida da gente. Sem Deus a gente não é nada. Por isso que a gente é muito grato a tudo que a gente já conquistou e vai conquistar, né? E todos os dias a gente acorda e agradece a Deus e pede perdão por qualquer erro, qualquer pecado, né? Mas Deus é o caminho. E pra... Uma vaca de pouca mídia, mas muito futebol que foi importante assim na sua carreira, mas
não necessariamente foi tão reconhecida, não foi tão famosa, mas tem uma importância. Cara, eu gosto, assim, não é nem que ela não tenha sido tão famosa. Ela está em evidência ainda, essa vaca. Mas quando a gente começou, brevemente aqui, eu virei pro seu Vicente, meu então sogro, e disse: Olha, seu Vicente, a gente precisa de uma vaca que boa parte do que ela botar no chão a gente vai conseguir botar na cocheira. Porque a gente, quando a gente entra, a gente não sabe os caminhos corretos. E a gente sabe que os caminhos mais corretos também têm um valor maior, né, financeiramente. E essa vaca, que praticamente tudo que botava no chão, com vários touros diferentes que a gente possuiu, foi a Firauna. E a Firauna é mãe do Guto. Não sei se vocês sabem. Sim, sim, foi vendida no Spoinel agora. Ela Né? foi vendida na Spoinel do final do ano, né? Ela não é mais lá do Seu Vicente, hoje ela pertence ao Boitel São Pedro, uma vaca extremamente fértil, extremamente agressiva no sentido de produção. Você vê ela produzindo campeões de pista com vários touros diferentes. Então foi uma vaca que marcou muito, né? Uma história recente do Cincinnati como criador e como assessor. Porque eu acreditei nela lá atrás, né? Indiquei ela e rapidamente ela evoluiu bastante, né? Embora ela já era mãe do grande Guto. Exatamente, que vai marcar ainda mais agora que tem a produção começando a nascer. E é nova, uma vaca nova, né? Uma vaca que tem um refrescamento de sangue interessante, entendeu? Não, muito bom. E pra fechar, Cincinnati, se pudesse mandar Uma recomendação aí pra quem tá acompanhando de não casa. só uma recomendação, mas um conselho, falar pra essa nova geração que tá querendo ser assessor, que tá sendo criador, o que você mandaria de abraço pro pessoal, hein? Bom, se eu puder dar uma sugestão para você que tem vontade de ser assessor, de ser criador, acredite no seu sonho, acredite em você, no seu potencial. E o sol brilha para todos, é um conselho que eu dou, né? Ninguém é melhor do que ninguém, né? Hoje eu tô aqui, um menino do Piauí, conseguindo grandes feitos, né? Estando perto de grandes pessoas, e isso é uma coisa que eu posso sugerir. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, no seu potencial. Cincinnati, muito obrigado. Em forma de agradecimento, vamos escolher um boné do Podpack, Por que você quiser aí. Obrigado. Escolhi esse aqui. o bege. Boné da VRGen também, nosso Muito parceiro. obrigado. Obrigado vocês por receber, por me dar essa oportunidade. Imagina, Parabenizar acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível. A gente precisa de novos crianças como vocês que estão crescendo no nosso meio, que vêm da família de vocês. A gente sabe da tradição que vocês têm na pecuária de uma forma geral, né? Exemplos dentro de casa, né? Parabéns mesmo e continue, porque não é fácil, não é, eu sei que todo dia existe um desafio novo, né? E às vezes a gente acorda naquele dia, não sei se eu vou continuar isso, mas continue, porque vocês são hoje exemplos em todo lugar. Onde eu chego, o povo fala muito bem de vocês e eu vou continuar falando. Muito Obrigado. obrigado. E por último também, Essa acho que não tem ainda. O Cincinnati comprou várias das camisetas, mas acho que Comprei essa... várias, mas essa embaixador não tinha. oficial da Podpack Store, Obrigado. Fico muito feliz aí. vaca de 10 milhões de dólares. Obrigado. Muito obrigado aí, tá acompanhando, tá divulgando nosso trabalho, Cincinnati, e com certeza é só o começo. Estamos trabalhando para conseguir levar informação de qualidade, conteúdo de qualidade como esse que você compartilhou conosco hoje para o Brasil todo, para todos os pecuaristas, agora também no canal do Criador. Então, levando em rede nacional, né, Gustavo? Exato. Parabéns, gente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Léo, muito obrigado aí, mais uma semana. Gente, vocês já sabem como é que funciona. Toda segunda-feira a gente solta a entrevista completa, tanto no YouTube quanto no Spotify do Podpack. É ao longo da semana os cortes. Agora também, todas as quintas-feiras, do meio-dia às 2 da tarde, a entrevista completa na TV aberta, no canal do Criador. Então, você já sintoniza. E também no YouTube do Lance Rural e no YouTube do canal do Criador nas quintas-feiras. Então eu tenho certeza que vocês vão ter
o Podpack em qualquer plataforma que você quiser para poder assistir. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Grande abraço. Uma bezerra maravilhosa entrou em pista, César. Eu olhei aquela bezerra e falei, nossa, bezerra maravilhosa, toda bem feitinha. E eu me lembrei muito desse ensinamento. Ela foi campeã bezerra, ela foi reservada grande campeã. E no comentário eu falei, a minha pequena gigante. Um ano e pouco depois eu fui chamada para julgar. E eu tenho uma memória boa para animal. Não sou boa com nome, já confesso que não sou muito boa com outras coisas. Mas a memória visual, ela já é um pouco mais acelerada. Encontrei a bezerra, que era bezerra, e ela não desenvolveu como eu imaginava. Ela ficou mais curta, ela era uma bezerra certinha. Continua pequena, não a gigante. Exatamente, exatamente. E aí no comentário eu falei, minha pequena gigante se quedou, né? Ela ficou para trás. Eu não vou vender genoma. Ela é top 1%. O criador do gileiteiro, hoje ele busca o contexto geral. Ela pode ter uma avaliação genômica baixa, mas se ela tiver uma conformação espetacular, ela agrada. Eu aqui mesmo no julgamento durante a Exposebu, eu mencionei em um dos comentários, gente, deixa andar, deixa caminhar, não adianta, a gente não quer nada extremado, é peso, se for julgar peso não precisa chamar jurado nenhum não, é só olhar o peso no catálogo e pronto, tá resolvido, mais pesado não é isso, é o equilíbrio, é o critério, é somar tudo isso àquela raça em questão que você está selecionando. Então, esse é o ponto principal, a harmonia é repetitivo, já ouvi isso várias vezes, de vários jurados diferentes, pode ser repetitivo, mas é essencial. Calma aí, essa vaca tá parindo todo ano, ela tá me entregando bezerro bem, ela faz tudo, ela cumpre o papel, ela vai ficar no rebanho. Mas ela tem 200 de avaliação genômica. Calma, ela tem todo esse pacote, vamos devagar, a gente vai encontrar um reprodutor que vai melhorar isso. A quantidade de leilões, o comercial, ele é consequência de um trabalho técnico muito bem feito. Então, toda e qualquer pessoa que tenha curiosidade, vontade, almeja, quer iniciar talvez um trabalho de seleção, pergunte tudo, porque é nossa obrigação como técnico, como assessores do leilão, explicar, mostrar, e inclusive falar, não compra, não é seu momento, não vai comprar, e falo isso direto, mas direto e reto no frente, do lado do promotor do leilão. Não serve. Não serve para você, não, já deu, é técnico. E o principal, eu não sou comercial, eu sou técnico.